Eu sou a Ana Eu sou a Maju, e esse é o Ju Veg. e estamos agora nesse vídeo tentando fazer uma gravação que estamos gravando ao mesmo tempo, apesar de longe, separadas. E para esse vídeo, nós mandamos para pessoas do nosso convívio que sabemos que comem carne uma pergunta simples: por que você come carne? Então a gente vai estar lendo as respostas e comentando. Bom, eu vou começar falando a primeira resposta anônima que a gente teve, que foi a seguinte, né? Por que que você come carne? A resposta foi: então, às vezes, dá vontade de comer lanche com hambúrguer, bacon, tem que é gostoso, porque é um alimento que já está dentro da cultura da minha família, no almoço, na janta, e também nos encontros de família e festa que eu vou. Não importa em comer carne, mas é um alimento meio que comum, então tá no menu de refeição no qual eu tô comendo. E é isso. Essa foi a resposta. Bem, por essa resposta, a gente já percebe o quanto a questão de comer carne é por ser algo que já tá ali pra gente. Então, na nossa casa, com a comida que a família faz, nos lugares que vamos socialmente, a carne tá em todo lugar. Então, como é o que tem lá, é o que você vai comer, é o que você se acostuma a comer e você faz isso sem pensar muito sobre e como as pessoas ao seu redor também não pensam, então vira esse ciclo. A resposta que eu recebi foi: basicamente eu como porque é gostoso. Eu aprecio muito o sabor da carne e sempre foi algo interpretado por mim como o mais gostoso da refeição. Eu também sou uma verdadeira amante de hambúrguer e a carne, apesar das variações, é o principal ingrediente disso. Bom, respondendo a essa resposta, é muito comum que as pessoas realmente gostem de comer carne. Por quê? Você já nasce inserido nessa cultura em que você come carne praticamente todos os dias. Carne é mistura. Eu cresci nesse meio. Eu só não fui uma pessoa que, tipo, nossa, meu Deus, eu amo carne. Mas a maioria das pessoas realmente gostam, sabe? E às vezes é muito difícil você parar de comer por estar acostumado ao gosto, enfim. Eu acho que também por conta do tempero, né? Da forma como que é colocada a carne, nos industrializados. Então, é uma cultura na qual nos fazem gostar de carne, se a gente entendeu o que é essa carne, entendeu? Agora eu vou dar a próxima resposta, que é a seguinte: eu como carne por conta do hábito e cultura da minha família. Eu sempre morei em cidade pequena e é muito comum ordenhar a vaca e comer do próprio gado em festividades. Essa tradição de vida no interior foi muito próxima da minha família e eu cresci dentro desse ambiente. Então, eu acabei naturalizando esse hábito e o mantenho até hoje. Me dou conta, sim, dos maltratos com os animais, mas ainda assim continuo comendo carne por conta dessa herança. Eu acho que, apesar de tudo, tem um jeito de comer carne sem maltratar os animais e ser de uma forma mais empática. Para mim, existe uma forma de explorar os animais, mas, hum, mas de uma forma se preocupando ainda assim com o bem-estar do animal. Aqui continua essa questão do hábito e da cultura, só que com essa diferença que é uma pessoa que cresceu nesses lugares em que você tem animais e você mesmo, né, seus familiares que fazem isso de ordenhar e cuidar dos animais. E ao mesmo tempo que parece inofensivo, tem tantas questões em volta disso, né? Eu acho que a principal é do porquê exatamente precisaríamos fazer isso, sendo que em todo o reino vegetal nós vamos ter esses alimentos. Então, pensar no porquê, né? Por que você carregar uma herança que leva tanta crueldade? Porque o problema, sim, são
essas indústrias que vão usar os animais como produtos, máquinas de fazer dinheiro e depois matar e distribuir pessimamente entre a população e que tem todos os problemas envolvidos. E é engraçada essa frase final, né? Até contradiz. Quando explorar não é uma palavra que tem como você, né? Como que você explora sem ser prejudicial? Não existe, né? Uma forma de exploração que não seja prejudicial. Então tem bastante coisa envolvida. É mais difícil de responder porque tem sim formas de tratar os animais e, por exemplo, indígenas e algumas sociedades e formas de vida que você só come os animais e que você tem uma forma de só se alimentar deles. A sua dieta é só eles naquela região, por exemplo, em lugares super frios que não tem como ter plantação, só se comem animais. Mas se agora, né, nessa atualidade, modernidade, se nós temos a opção de não continuar fazendo isso, porque acaba fazendo parte mesmo que não pareça, porque a gente acaba naturalizando essa crueldade animal. E será que não vale a pena a gente tentar uma outra forma e que isso se torne a herança que nós vamos levar para frente? A segunda resposta que eu recebi foi: desde sempre come carne, em churrascos, etc. Acredito que é mais por hábito e também tem minha família que tem medo de certas faltas no organismo quando não se come carne. Uma coisa comum, assim, nessa tradição brasileira e de vários lugares também, é o churrasco, né? Acho que é mais brasileiro mesmo. Fazer esse churrasco sempre de final de semana, de unir a família, e a gente acaba naturalizando, assim, esse hábito de comer carne no churrasco e não tem noção do que isso significa também. Outra coisa que me chama a atenção nessa resposta é a questão, né, desse medo de ficar sem proteínas, que a gente já gravou vídeo sobre isso, já falou muito sobre isso, mas não adianta, as pessoas ainda têm muito medo de parar de comer carne, ficar doente, e na pura ignorância, né, porque existe, como a gente já disse, existem outras fontes de proteína, né, em legumes, verduras e afins, só basta a gente substituir, né, e parar de ficar preso a depender da carne para isso. A próxima é: eu não tenho comido carne ultimamente pela questão do preço. Cresci numa família amante de churrasco. A carne está na minha vida desde que nasci através dos churrascos, restaurantes, visitas e confraternizações. Mas eu nunca fui fã. Como todos os tipos de carne, pois me considero carnívora, mas sempre consciente, sem exageros. Consumo carne de forma sustentável. Já experimentei ficar sem proteína animal, fiquei por um ano. Mas voltei por causa do desejo da minha filha pela carne. Adoro hambúrgueres e queijo. Como de tudo e por isso não tenho uma comida específica ou algum gosto específico. Entre carne e brócolis, prefiro brócolis, mas do hambúrguer ainda não consegui tirar carne, o que me faz consumir com pouca frequência. Mais uma vez, vemos essa constante de falar sobre o churrasco, ter crescido no churrasco. Eu também, desde muito pequenininha, queria comer aquela carne sangrando, diferente dela que respondeu. Eu gostava, mas quem não gosta e mesmo assim come, acontece isso, né, de você não sabe que você poderia não comer, e mesmo que você saiba e que tente não comer, é como se não fosse
uma realidade tão possível, né? No caso aqui, por conta dessa influência de ter uma filha, de ter outras pessoas que dependem de você para comer e você acaba comendo o que as pessoas comem. Eu ia comentar sobre esse termo carnívora, né? Que é engraçado, que a gente escuta muitas pessoas se considerando carnívoras, que na verdade, se a gente for entender o sentido dessa palavra, não é o correto, né? Porque carnívoros são os animais que realmente só se alimentam de outros animais, comendo eles, né? Atacando e matando. Nós somos onívoros. E se você quer usar um termo para alguém que consome carnes e alimentos de origem animal, seria carnista, que é uma alimentação carnista. Mas muitas pessoas conseguem ficar sem carne e consideram comer de forma sustentável por escolher comer menos vezes, com menos frequência, e que escolheria, se pudesse, o brócolis, a carne, mas sem conseguir. E eu acho que já é um bom começo, e é bom já existir essa consciência, só que a gente ainda fica muito na nossa zona de conforto, porque não é só sobre alimentação, tudo isso, e acaba não chegando nas questões principais, que são dos animais, questões políticas, ambientais, e o que ela falou no começo sobre o preço, né? Muitas pessoas dizem agora não dá pra comer carne porque tá muito alto o preço. E nós não comemoramos isso de forma alguma. Não é uma coisa positiva que o preço da carne esteja alto. Mas a questão é que a carne nunca foi acessível. E ela não só esse preço é caro, mas a forma que você precisa fazer, né? Criando um animal, alimentando e não deixando ele doente, para daí ele se tornar a carne. Tudo isso é um processo tão difícil que nunca vai ser uma coisa acessível. Então, que a gente possa pensar nessa alimentação acessível, não por a carne estar mais cara, mas por tudo que significa, e que só vai enriquecer o nosso prato, o nosso corpo, a nossa vida. Outra resposta foi: quando eu era pequeno, meus pais introduziram a carne na minha alimentação e eu sempre gostei bastante. Acho que sempre foi uma das minhas comidas preferidas. Depois que eu fui crescendo, eu nunca tive contato com pessoas vegetarianas ou veganas, e consumir carne sempre foi muito normal. Hoje que sou mais velho e tenho mais conhecimento, eu continuo consumindo carne, porque já é um hábito na minha vida e eu continuo gostando bastante. Vou começar comentando essa primeira parte da resposta, que é da gente já nascer nessa cultura de comer carne, né? A gente ser obrigado a comer carne sem fazer ideia do que isso significa. Fico pensando se o natural fosse a gente nascer com uma alimentação vegetariana, né? Que o comer carne fosse o anormal. Como isso seria, né? Porque a gente nasce e a gente é obrigado pelos nossos pais a comer. Eu era, tipo, minha mãe ficava no meu pé, tipo, ela fazia bife, fazia não sei o que, e eram coisas que eu não gostava. Eu lembro que eu já cheguei a comentar em vídeos aqui que eu até comia com salgadinho carne para tirar o gosto daquele prato. Então, é muito comum que a gente acaba sendo obrigado, né, a comer carne sem mesmo até não gostar. E acaba virando nossa comida preferida, né? Tipo, nosso paladar se acostuma a esse alimento porque já é introduzido na infância. Isso é muito prejudicial, né? Tem vários vegetarianos veganos que entram, né, nessa alimentação, mas ao mesmo tempo preso ao paladar da carne e dos outros
derivados de animais, então a gente fica meio preso, né? E é muito difícil você partir para uma coisa que é diferente do que você está acostumado. Outra coisa também é da gente não ter contato com pessoas ao nosso redor que sejam veganas ou vegetarianas, e isso ser considerado, tipo, anormal. Tipo, eu mesma, quando eu era menor, né, adolescente também, quando a gente falava de veganismo, vegetarianismo, a gente falava com um deboche, né? Tipo, ai, que extremo, nossa, vegano falava, que extremo, pessoas extremas. E aí eu só tive meu primeiro contato com uma pessoa realmente vegana pelo meu professor, que me deu teatro também. E aí eu entendi, né? Eu quebrei com o meu preconceito. Mas é super normal que a gente não tenha esse contato. E são poucas ainda hoje, né? Por mais que esteja crescendo a população vegana e vegetariana, ainda é uma minoria. E essa minoria é tratada com muito preconceito, assim, eu sinto. Então a gente acaba, tipo, achando que elas não existem, ou se existem, são um extremo, assim, tipo, nossa, eu nunca conseguiria ser como elas, ou tipo, ai, que horror elas, assim. É o que eu vejo ultimamente. E, e mesmo também, a maioria das pessoas sabem que é ruim se alimentar né, de carne, derivadas, só que preferem ignorar, né? É aquela grande frase, ignorância é uma bênção, porque se você, mesmo se você sabe, você prefere ser ignorante do que assumir a responsabilidade do que você está fazendo, assim, né? Então, isso é muito ruim, assim, mas é muito naturalizado que as pessoas, mesmo fiquem sabendo que está por trás, seja preferível ignorar, sabe? Vou ler a próxima. Nunca pensei no que esse consumo traria para o meio ambiente e a saúde. Por que eu como carne? Eu como carne porque fui introduzida desde pequena à cultura carnívora. Comer carne para mim é uma opção de fonte de proteína mais acessível, ainda que eu veja que vicia às vezes. Acredito que seja isso do porquê eu como carne. Mais uma vez, essa questão de ser introduzida à cultura carnista, eu fico pensando que nós não fazemos ideia de que a carne é o principal motivo para tantos problemas ambientais, e a gente, quando é criança, acha, é só eu não deixar a torneira aberta, tomar banhos rápidos, e todas essas coisas minúsculas comparadas a o quanto ajudaria se a gente tirasse a carne do nosso prato. Já é uma associação que a gente tem dificuldade para fazer. E a saúde também, que todos esses alimentos associados, né? Carne com proteína, e leite com cálcio, e que a maior fonte de nutrientes vai ser sempre essas. E a gente não fala e não sabe. Estamos só influenciados pela publicidade e por profissionais que não têm essas informações, esses estudos que só agora estão sendo atualizados, e a gente está começando a conseguir filtrar as informações que temos. E por último, isso de ser uma opção de fonte de proteína mais acessível. Na verdade não tem como ser. É só que nós não sabemos que tem essas opções muito mais baratas e que vão fazer muito melhor para a nossa saúde. E realmente vicia e acostuma o nosso paladar com muito pouco. Depois que eu virei vegana, quantos temperos e gostos e texturas maravilhosas que eu comecei a conhecer, que eu percebi o quão era raso antes e o quanto eu não sabia o que era me alimentar bem. Então, é um mundo de tantas possibilidades que a gente entra depois que conhecemos o veganismo e que existe a opção, vale muito a pena. Mais uma. Acho natural comer carne, mas não tão natural a forma como ela é produzida.
Confesso que isso me incomoda um pouco, mas imagino que se outros animais carnívoros tivessem racionalidade, não seria muito diferente. A gente evolui na base do que é mais prático, nem sempre sendo mais correto, infelizmente. Em alguns lugares, as opções sem carne geralmente são até mais caras, assim como alguns produtos vegetarianos que a gente encontra. Parênteses. Não é regra, tem coisas vegetarianas e veganas que são mais baratas também, mas em geral, para viver completamente bem sendo vegano ou vegetariano, é meio caro. Fecha parênteses. O que mais posso dizer? Nem sei. Carne é uma fonte de proteínas bem intensa. Dieta proteica exige uma carninha, além de que tem outros conteúdos, como ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, que são meio que próprias da carne, mais fáceis de conseguir lá. Não curto carne de porco e de peixe, mas amo o gosto de um franguinho e uma carne bovina. Não consigo me livrar 100%, porque além de tudo acho gostoso. É cômodo comer carne, e a grande maioria das pessoas come e é fácil fazer uma programação, tipo, bora fazer um churrasquinho. Bom, vamos lá, essa resposta ela é meio comprida, tem várias questões, mas a primeira que eu gostaria de comentar é essa questão que traz de querer comparar nós humanos com os animais, e que se os animais fossem mais racionais, eles fariam a mesma coisa. É engraçado que muitas pessoas colocam a gente acima, né, essa superioridade, e, e tem outras que comparam, tipo assim, mas também no reino animal tem animais que são carnívoros, e acha que a base de alimentação é igual, enfim. O que eu quero dizer é que é totalmente diferente, porque o ser humano, ele escravizou as espécies, né? Tipo, ele usou toda a tecnologia, todas as formas de exploração para se colocar acima, né? E explorar espécies mais vulneráveis e ainda assim querer se igualar. E não tem como a gente se igualar, gente. Não tem nem como a gente colocar numa hipótese de que se eles pudessem, eles fariam o mesmo, porque não. Não, não fariam, gente. A crueldade humana, ela é, assim, indiscutível. Então, não tem como a gente comparar mesmo, sério. Outra coisa é de tratar o veganismo como uma coisa cara e inacessível. Esse é o tipo de veganismo que ele comenta, que é o veganismo industrializado, é o veganismo elitizado, que é o mais comum das pessoas conhecerem, né? Vira até um tabu, porque as pessoas acabam só vendo esse veganismo e não vendo como realmente o veganismo é. E os alimentos que são verdadeiramente mais acessíveis. Porque, assim, esse tipo de veganismo é como ele se tornou mais popular, e, assim, popular quer dizer, tipo, das pessoas conhecerem. E por isso ficarem receosas, né, de adentrarem, por conta da mídia, gente, por conta das indústrias que estão se apropriando desse movimento para, sim, lucrar em cima. Então, acaba sendo comum esse tipo de pensamento, né? A gente também já comentou sobre isso. Que as pessoas acham que para você ser vegano, vegetariano, você tem que ficar dependendo desses industriais e dependendo de coisas caras, sendo que o veganismo já está introduzido no nosso dia a dia sem a gente perceber. Veganismo não é ficar comendo hambúrguer processado, não é ficar comendo afins, é comer um feijão com arroz, é comer é, uma abobrinha, um milho assado, assado não, cozido. Entendeu? Tipo, tá tão. A gente já se alimenta disso e deveria ser o comum a gente só se alimentar disso. Mas é muito comum que as pessoas que já dependem desses processados acham que, se eu for virar vegano, eu preciso
comer essas coisas, até porque esses processados eles acabam sendo muito mais caros que os outros processados. Então, a forma de lucrar em cima, e o veganismo não é sobre isso, assim. É isso que a gente está tentando esclarecer faz muito tempo, que, que, não são, que não devemos depender desses alimentos e sim buscar outras formas de se alimentar. Ai, meu Deus, muito grande essa resposta mesmo. É a questão da fonte de proteínas que eu já comentei na outra resposta, que carne não é a única fonte, mas sim ela acaba sendo um pouco mais acessível, porque tem toda aquela questão, né, da vaca se alimentar do capim, daí ela digerir e carregar as proteínas, se a gente for tipo, buscar a proteína de outros alimentos, a gente precisa comer mais. Mas é aquela coisa da comodidade, né? Tipo, ai, vamos comer carne porque ela é mais rica em proteína, sendo que tem muitos alimentos muito mais ricos. Só que o que vai diferenciar é você comer mais para suprir essa proteína do que teria numa carne, né? É só por isso, assim. É, essa frase, franguinho, assim, não tem como ignorar, porque é uma forma fácil de enganar as pessoas, principalmente crianças, de que aquilo não é animal, né? Tipo, ai, forma de infantilizar esse pedaço de animal morto. Tipo, ai, come franguinho, filha, come a carninha. Só que tem um significado por trás. E, enfim. E aquilo também da comodidade que eu estou falando agora, de ser mais fácil comer, da questão de fazer churrasco. Enfim, as pessoas preferem buscar o mais cômodo sempre e não percebem que esse mais cômodo é prejudicial para a sua saúde, é prejudicial para o meio ambiente e muito cruel para os animais. É isso. Bem, a outra eu diminuí muito meu consumo de carne no último ano, mas ainda como, às vezes, por uma questão de ter sido criado com muita carne sempre e o tempo todo. E para mim é um pouco difícil pensar em ficar para sempre sem comer carne por enquanto. Meu paladar ainda não está 100% pronto para isso. A gente sempre fala o quanto é importante que as pessoas, no mínimo, diminuam o consumo de carne. A gente fala da segunda sem carne, de você tentar mesmo começar essa forma inicial de você perceber o quanto, na verdade, você não precisa da carne no seu dia a dia. Mas quando a gente toma essa decisão de não comer mais, parece muito extremo. Eu mesma falava, sou vegetariana agora, mas não sei se vou ser pra sempre, se uma hora eu não vou querer simplesmente voltar a comer carne. Mas a gente tá falando de só uma decisão de dieta alimentar. E o veganismo não é isso. Ele é um posicionamento político em que tudo na nossa vida está envolvido. Então, o prazer de comer carne, um prazer momentâneo, individualista, materialista, não faz sentido com o que nós acreditamos. E é difícil a gente falar isso porque não vai ser todo mundo que vai chegar a essa consciência. É mais pra gente ter essa noção do que é a nossa sociedade, de como ela funciona. E se é difícil ainda deixar 100%, para algumas pessoas é muito difícil, já é bom, já ajuda nessa diminuição da carne e você já estar experimentando pratos e sabores. E eu acredito que quanto mais você for nesse caminho, vai ficando mais fácil. E se você sentir, é muito mais do que só ir sentindo, assim, né? Mas
talvez o seu corpo comece a não querer mais a carne depois que for percebendo. Isso aconteceu comigo, mas a gente sempre tem que pontuar que é uma decisão muito mais importante do que isso, e não pode ser só por nós, nosso indivíduo com os nossos prazeres. Tem que ser sobre todo um contexto em que estamos inseridos e que precisamos lutar contra isso. Agora eu vou ler 2 respostas que vão ser em uma só. A primeira é: creio que como carne por várias razões. Pensando aqui, chego aos seguintes pontos. Comecei a comer carne porque meus pais me davam para comer. Entendo que, por questões culturais, vários momentos de celebração têm costume o consumo de carne. Por exemplo, aniversários, comemorações, etc. Creio que por questões até mesmo fisiológicas, gosto muito do sabor e cheiro de carne, especialmente de churrasco. Ontem mesmo meus vizinhos fizeram e fiquei com muita vontade de comer. Como disse no começo, creio que o consumo de carne vai muito além de uma mera questão nutricional, mas envolve também questões culturais e até mesmo de certa forma subjetivas, relacionadas tanto a memórias afetivas quanto à maneira que o sujeito optou por se posicionar na sociedade. Agora outra. Acho que não é um fator, mas um conjunto de fatores. Família, que sempre teve o hábito cultural de ser forte no Brasil, o hábito cultural de ser forte no Brasil, questão de educação na escola, aquele desenho da pirâmide nutritiva. Difícil dizer só um motivo, realmente é esse conjunto que no final vira hábito. Claro que quando a gente para pensar nos hábitos que temos, nem todos são os melhores. Dá para fazer isso tudo com equilíbrio e com mais consciência. Respondendo a nossa última resposta, eu andei percebendo, assim, que as respostas estão muito parecidas, né? Principalmente questão de ser tradição, de ser algo cultural, familiar. Tá bem comum nessas respostas. Essa questão de ser algo mesmo celebrativo, realmente, até se você para pensar nos aniversários, sempre, geralmente tem churrasco, pelo menos na minha família, sempre, vai ter festa de aniversário? Bora fazer um churrasco também, né? Sendo que né, não precisaria fazer isso, mas mesmo assim, colocam assim. Então, talvez por isso que a gente acaba criando tanto um apego, né? Porque tá em todo lugar, tá nas celebrações. Aqui também ele respondeu falando que também tá nas escolas, tá? A gente é ensinado também na escola a questão daquela parte nutricional da base da pirâmide. Então, tipo assim, vai criando na gente esse pensamento, vão colocando em tudo praticamente carne e criando, fazendo com que a gente crie essa afetividade. Então, é muito difícil a gente se desapegar, realmente, é muito difícil. Só que até quando que vale isso? Né? Até que ponto, na verdade, vale isso? E eu acho que falta muito da gente desconstruir esses hábitos, sabe? Porque a gente reconhece que isso são hábitos, isso são questões culturais, mas a gente não faz questão de mudar, né? E então acho que tá mais para a gente desconstruir essas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, para as próximas gerações não nascerem nesse meio assim e terem uma vida diferente do que a gente teve. Eu boto fé que futuramente vamos ter mais pessoas fora desse meio, boto fé no veganismo. Mas também cabe a gente, não é só basta, tipo, a gente ter essa consciência, mas não fazer nada por isso, sabe? Tipo, não querer quebrar com essas tradições. Enfim. Questão fisiológica,
claramente, eu também, enquanto eu lia, recordei de quando sempre tem churrasco aqui perto de casa, os vizinhos fazem. Minha mãe fala, ai, cheirinho de churrasco, delícia, vamos fazer? Acaba fazendo com que os nossos sentidos e também o paladar fique dependente, né? Então, qualquer cheirinho, qualquer... É, mais o cheiro, na verdade, que atrai. Cria essa dependência mesmo, eu queria dizer. A memória também, né? Como eu disse, que a gente cria essa afetividade, então, consequentemente, a gente vai ficar preso nessas memórias, porque a gente cresce nessa sociedade cheia de festividade, cheia de momentos em que a gente está associado à carne, a gente, logicamente, vão estar na nossa memória, né? Então, isso acaba também dificultando a gente, hoje, no presente, mudar os nossos hábitos, mudar nossa alimentação, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Isso de ser um equilíbrio, não acredito que tenha como ter um equilíbrio entre comer carne, sabe? Eu acho que nem a Nani já respondeu no vídeo, não tem como a gente continuar explorando os animais, continuar se alimentando deles e achar uma forma de ser menos pior, assim, falando cruelmente. Não tem como, gente, não tem como criar um equilíbrio, não tem como. Eu sei que a gente fica tentando buscar formas de não tentar uma resposta ai, não tem como no meu pensamento me livrar 100%, parar de comer 100%, não consigo imaginar. Gente, não precisa ser drástico também, não precisa ser tipo uma noite pro dia. Mas desde que a gente vai parando de comer aos poucos, reduzindo o nosso consumo, já vai mudando o nosso hábito, querendo ou não. Mas também não ficar preso a tipo, eu tô fazendo o meu melhor. Vai tentando melhorar aos poucos, assim, e buscando, assim, entender que não tem como a gente querer ter um futuro nesse planeta e ficar, né, dependendo dessa indústria cruel da carne, continuar explorando os animais dessa mesma forma. Que não tem como, gente. Nem não tem como a gente nem ficar tipo, vamos projetar então para os fazendeiros, né? Aquela coisa irreal, porque não tem como. Mesmo aquele fazendeiro bonitinho lá no sítio, na fazenda, ordenhando a vaca, cuidando do gado, ele está explorando também. Então, ainda assim, não tem como a gente também achar que isso é ok e o resto ruim, sabe? A gente tem que buscar mesmo desconstruir esses hábitos, desconstruir essas tradições familiares, tradições sociais que nos foram impostas. E a gente tem esse poder de mudar, assim. Eu acredito que a gente tem esse poder de mudar. Só basta a gente querer, né? Querer e tentar, porque não adianta ficar buscando alternativas, não adianta ficar vivendo com isso, sabendo que é errado, e não fazer nada por isso, assim. Eu acho que eu não tô, tipo assim, pra todo mundo que respondeu, tipo, não, vamos virar vegano, tipo, não tô impondo nada, gente, só tô querendo provocar mesmo, assim, baseando nas respostas, que são, como eu disse, muito parecidas, motivar essas pessoas a realmente questionarem os seus hábitos e tradições. Bem, esse foi o nosso vídeo. Já fazia um tempo que a gente tinha essa ideia de mandar essas perguntas, porque apesar da gente imaginar quais são os motivos, principalmente para essas pessoas que estão no nosso convívio
que recebem, né, esse nosso conteúdo, que sabem que somos veganas, nós ficamos curiosas mesmo, né? Até onde isso chega nas pessoas. E por essas respostas serem tão parecidas, a gente percebe o quanto, na verdade, nós não temos motivos suficientes para continuar fazendo isso, porque eles vão até um lugar de não pensarmos em outros seres sem serem nós mesmos. Isso é a forma de que nós aprendemos nessa sociedade a viver, sem ter essa relação de empatia com todos os animais, só aqueles que escolhemos, né, que são os animais humanizados, assim como animalizamos pessoas com especismo e todas essas formas de preconceito, de relações de poder e de exploração. Então, quando a gente começa a questionar tudo isso, uma vai se ligando à outra. Não tem como ter libertação animal sem ter a libertação humana, e não tem como ter libertação humana sem ter a libertação animal. Obrigada por terem assistido esse vídeo, por acompanharem o canal. Nós vamos estar testando essas formas de produzir conteúdo uma longe da outra, mas torcendo para que muito em breve a gente possa estar juntas fazendo isso. Então, para nos ajudar, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal. E estamos sempre mais regularmente do que aqui no YouTube, por questões práticas, no Instagram, @angevegues. Até mais! Tchau, tchau!